Bom dia, pessoal. Queria agradecer aos organizadores do evento, somente ao Cris, pelo convite de vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre essa doença que era antigamente, quando um indivíduo, se eu falei isso para o Cris, chegava no nosso consultório. Bom, eu tenho 40 anos, 45 anos de neurologia, de ensino de neurologia, né, nas faculdades de medicina, São Paulo, na cidade que eu moro, São José dos Campos. Então, a gente, quando chegava um paciente com Parkinson, falava há 10, 15 anos atrás, ficava com dó dessa pessoa. Nossa, que doença terrível, vai progredir e não vai ter solução. Hoje tem muitas soluções para o Parkinson, inclusive a solução cirúrgica, que o doutor vai falar depois, muitas medicações. Isso que a Regina falou é fundamental. A microbiota hoje é importantíssima em todas as doenças neurológicas, no Parkinson, no Alzheimer, na esclerose múltipla, em várias doenças neurológicas, nas demências em geral. A microbiota é responsável pela produção de neurotransmissores, muito bem explicado pela Regina. Nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre algumas complicações e sintomas que uma pessoa com Parkinson sente e que a gente pode ajudar através da orientação. Isso aqui é só para mostrar a descrição clássica da doença de Parkinson, que foi feita em 1817 pelo médico James Parkinson, né? Ele chamou essa doença de paralisia agitante, porque a pessoa fica paralisado, fica devagar e fica tremendo. Então, nessa época, ele chamou essa doença de paralisia agitante. Ela caracteriza os sintomas clássicos, né? O livro já falou para vocês, são o tremor, que geralmente comete as mãos, geralmente no início é mais um lado do corpo, depois, com o tempo, atinge o outro lado. Rigidez, a pessoa vai ficando rígida, dura, tem dificuldades em andar devido a essa rigidez, e a bradicinesia, ou a lentidão, né? Então, esses são os sintomas clássicos que o James Parkinson descreveu naquela época. Bom, nós vamos falar um pouquinho dessas complicações associadas à doença de Parkinson. Complicações motoras, né? Quais são as complicações motoras? Eu vi aqui que algumas pessoas aqui têm Parkinson, não é? Quando eu entrei, eu vi. Uma das complicações que aconteceu com o senhor é o freezing da marcha. Está andando, pá, trava. Está andando, trava. Então, isso é uma situação, uma complicação motora. Essas complicações motoras podem aparecer logo no começo da doença, mas são mais comuns depois que a doença está mais avançada. E às vezes estão relacionadas ao uso da levodopa, que é a medicação que a gente usa para tratar, é o padrão ouro para tratar a doença. Problemas neuropsiquiátricos. 40% dos indivíduos com Parkinson têm depressão. E às vezes o quadro começa com uma depressão. O indivíduo começa a ficar deprimido, não tem uma causa aparente, procura atendimento médico, atendimento psiquiátrico, e aí passa um tempinho, o psiquiatra descobre que ele está tremendo a mão. Opa, manda para o neurologista. E é um Parkinson. Então, o Parkinson às vezes pode começar com um quadro depressivo e depois vir os outros sintomas motores. Distúrbios do sono são muito comuns, mais ou menos 70% dos indivíduos com Parkinson têm sono fragmentado, têm insônia, não consegue dormir, tem a apneia do sono, que é uma situação muito perigosa, que a gente sempre, o médico sempre tem que estar consciente de investigar isso, que a apneia do sono, além de piorar o Parkinson, aumenta o risco de desenvolver a demência do Parkinson e, além do que, pode ocasionar morte súbita. E outros sintomas. Quedas, isso a gente tem que prevenir muito, né? Na fase inicial da doença, esse problema é pouco relevante, mas à medida que a doença progride, ele é relevante. Mesmo quando o indivíduo tem quedas logo no começo da doença, porque o parkinsonismo ele tende a cair para frente. Quando ele cai para trás, logo no começo da doença, não é Parkinson,
é outra doença chamada paralisia supranuclear progressiva, né? Então, o médico sempre tem que ficar muito esperto. O indivíduo que refere, chega no consultório com quadro parkinsoniano, estou ficando mais devagar, doutor, estou tendo um pouco de rigidez e caio muito. Logo no começo da doença, provavelmente não é doença de Parkinson, é um Parkinson atípico. E isso que o neurologista tem que ficar muito esperto para diagnosticar logo de início os Parkinson atípicos, porque às vezes são doenças que têm uma evolução muito pior que a do Parkinson, respondem muito pouco ao tratamento e têm mais complicações e os quadros demenciais vão se instalar mais rapidamente. E problemas nutricionais, fonoaudiológicos e tal, e disfunções autonômicas. É isso que nós vamos focar um pouco mais na nossa conversa com vocês, tá? Fono, é muito importante fazer tratamento... você está achando que está seca a minha... Não, vai aqui, né? Como dizia minha avó, a goela está seca. Você está em Americana, a goela fica seca. A goela fica seca. Né? Está falhando já. Exatamente. Está falhando. Bom, fono é uma coisa muito importante. A gente, hoje, lá no Hospital das Clínicas, nós temos um grupo de reabilitação nessa área muito assim, eficiente e tal. A gente começa o tratamento com fono logo no início da doença, para prevenir muitas complicações que vão acontecer no futuro. E as disfunções autonômicas nós vamos falar para vocês, ó. Já o James Parkinson já descreveu essas disfunções autonômicas lá em 1817, né? E tem o que a gente chama de Parkinson Plus, que é o Parkinson atípico que eu falei para vocês, né? Essas disfunções autonômicas, nós temos o sistema nervoso nosso, o cérebro controla tudo no corpo. Sai um monte de nervo, imagine que é um monte de fio, sai um monte de fio da cabeça, da nossa cabeça. Os fios vão para o braço, para a perna, para a barriga, para o intestino, para o estômago. Eu quero mexer meu braço agora aqui, ó, fazer esse movimento, sai uma ordem aqui de cima do cérebro, desce pelo tronco cerebral, desce na medula, sai aqui o nervo, o fio e vai lá mexer o braço. Se interromper esse fio em qualquer lugar que ele passa, alguém cortar esse fio, eu paraliso, eu não mexo mais meu braço, certo? Além desse sistema motor, nós temos um sistema autonômico de fios. Os fios saem também lá do hipotálamo, de uma região específica do cérebro, descem, vão na nossa coluna, na medula e vão controlar a frequência cardíaca, vão controlar o intestino. Nosso intestino tem movimento, né? A peristalse movimenta, que vai empurrando o bolo alimentar, né? Sem secreção de substâncias, hormônios que vão secretados no intestino, no estômago para ajudar a digestão. Tudo isso é comandado pelo hipotálamo. Esse é o sistema nervoso autonômico, que ele fica desregulado logo no início da doença. Todo ou quase todos os pacientes com Parkinson vão ter sintomas devido ao desregulamento. Será que existe essa palavra? Desregulamento do sistema nervoso autonômico, tá? Olha aqui algumas manifestações da disfunção autonômica. Dificuldade para evacuar, constipação. A Regina já chamou bastante atenção sobre isso. Hoje a gente sabe que os indivíduos têm constipação anos antes de ter o Parkinson. 10, 20 anos antes de ter Parkinson, os indivíduos já estão constipados, porque há um prejuízo de um nervo que vai no intestino, no plexo mioentérico. É um plexo que controla o intestino. Problemas urinários, incontinência urinária, urgência urinária. Tem que urinar, tem que sair correndo, senão urina, libera a urina. Problemas sexuais, disfunção erétil, né? Isso é muito comum nos pacientes que desenvolvem Parkinson. Tontura ao se levantar, ó. Hipotensão ortostática, isso também é comum, nós vamos comentar isso com vocês. Suor excessivo, não consegue perceber a real temperatura. Tem um paciente que ele transpirava assim, chegava de noite principalmente, ou durante um horário do dia, ele transpirava de molhar a roupa.
O ajuste da medicação, da L-Dopa, resolveu esse problema da transpiração. Dor, né? Dor, 50%, 60% dos pacientes com Parkinson têm dor. Geralmente é uma dor lombar, que melhora com o tratamento. Dormência, formigamento. Dormência, formiga a perna, formiga o joelho, do joelho para baixo. Normalmente a gente investiga se não tem uma neuropatia associada. É muito comum ter uma neuropatia sensitiva associada ao Parkinson. Dermatite seborreica, a caspa, né? Geralmente tem caspa ou descama no rosto, mas tem uma dermatite. E blefarite, que é uma inflamação na pálpebra. Vamos ver cada um desses, o que a gente pode fazer. O processo normal de defecação, ele fica comprometido, porque lá no intestino tem uns nervos que fazem a contração do intestino para as fezes saírem. Esse nervo fica lesado, vamos falar assim em termos mais simples, fica lesado e o intestino fica preguiçoso, funciona devagar, ele fica hipodinâmico e isso faz com que as fezes fiquem acumuladas. O que você pode fazer para melhorar a constipação? Modificação dietética, e a Regina foi brilhante, falou muito bem, melhora a sua dieta, evita alimentos que são constipantes, né? Coma mais verduras, frutas, folhas, legumes, né? Atividade física, isso aqui é muito importante. Como o parkinsoniano às vezes tem, não é o caso do Cris, que é um atleta, né? Ele virou um atleta agora, né, Cris? Não, o cara faz atividade física todo dia, o dia inteiro. Então, atividade física é muito importante. Caminhada, musculação, tudo isso ajuda também na função intestinal. Se ele está tomando algum medicamento que tem efeito anticolinérgico, que segura o intestino, alguns medicamentos usados no Parkinson ou usados para depressão, que às vezes associa com o Parkinson, pode prender o intestino. Fazer massagem abdominal e beber água. Nesse calor, a gente tem que beber muita água para ajudar o intestino a funcionar. Medidas farmacológicas. Você pode usar lactulose, laxativos leves, enemas, isso só em casos mais extremos. Tem paciente que fica 10 dias sem evacuar, começa a ficar estufado, mal-estar, fica impactado, aí depois forma o bolo, fala impactação no reto, aí não consegue mais, aí tem que ser através de enema ou de laxativos. Isso aqui, ó, injeção de apomorfina não tem no Brasil, é uma medicação de resgate na doença de Parkinson, então a gente nem vai falar isso. Urinar à noite, ó, levantar à noite para urinar várias vezes, isso é um problema que ocorre no idoso, isso ocorre 1, 2 vezes, no parkinsoniano às vezes é 4, 5 vezes. Ele dorme um pouquinho, acorda, vai urinar, dorme um pouquinho, acorda, vai urinar, certo? Sempre quando tem esse sintoma de noctúria, urinar à noite, e se vier acompanhado de disúria e urgência urinária, tem que ver se não tem um quadro infeccioso, fazer um exame de urina para ver se não tem uma infecção, e observar nos homens, né, se não tem problema de próstata. Todo mundo depois dos 50 anos tem que fazer exame de próstata periodicamente. Um aumento do volume da próstata pode se manifestar por aumento da frequência de urina à noite, certo? Mesmo às vezes durante o dia. Problemas urinários, então, ó. Se você levanta muito à noite para urinar, diminuir a quantidade de músculos que fecham a nossa bexiga, não deixa sair a urina, só sai na hora que a gente quer. Vem um comando cerebral, você tem o centro da micção, aqui no córtex frontal e depois na ponte. Quando eu quero urinar, eu abro esse esfíncter e sai a urina. Esses esfíncteres, eles são formados pelo músculo do assoalho pélvico, o músculo de baixo aqui da gente, nessa nossa parte inferior. Se você tem, com a idade, esses músculos vão ficando mais frouxos, você vai perdendo músculo.
Então, a possibilidade de você ter incontinência e ictura é maior. Você fazendo exercícios para fortalecer essa musculatura, reduz a incontinência. E dormir com a cabeça um pouco elevada, 30, 40 graus. Dormir um pouco mais elevado. Isso existe alguns estudos mostrando que diminui a perda de urina noturna. Você pode usar remédios anticolinérgicos. O problema do anticolinérgico é que ele segura a bexiga, mas prende o intestino também. E aí, tudo bem, eu estou urinando menos, mas também não vou no banheiro, não evacuo. E aí piora tudo. A Regina já mostrou. Se você continua urinando demais, tem que ir no urologista, certo? Afastar, como a gente falou, infecção urinária, no homem problema de próstata, na mulher outros problemas de bexiga ectópica, né? As mulheres que tiveram muitos partos, às vezes têm a bexiga caída, né? Ou popularmente chamada bexiga caída, que é a bexiga ectópica. Outro problema são os problemas sexuais também. Esses problemas foram mais estudados nos homens, né? Queixa mais comum, não consegue atingir a ereção e nem ter ereção, certo? Os remédios dopaminérgicos que a gente usa para o parto, às vezes melhoram isso, né? Eu lembro de um paciente, um senhor, que a gente tratou dele lá, e ele ficou muito ávido sexualmente. Aí a esposa foi lá e falou: doutor, tira esse remédio dele, porque eu não aguento mais, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, parece remédio, 3 vezes ao dia. Mas ele ficou assim, ele já tinha um declínio cognitivo pequeno, mas foi o caso mais grave que a gente viu, que os agonistas dopaminérgicos são outros tipos de remédios que a gente usa além da L-Dop. Alguns remédios podem causar impotência, disfunção erétil. Propanolol, por exemplo, usado para tratar pressão alta, é usado às vezes para tratar o tremor, diuréticos, né, para tratar a pressão alta, remédios para ansiedade, remédio para o coração, digoxina, cimetidina a gente nem usa mais, é um remédio que quase não se usa mais, e alguns antidepressivos. Então, se você está tendo disfunção erétil, distúrbios sexuais, observa bem que remédio está tomando, converse com o seu médico, talvez possa trocar, isso seja decorrente de medicação. Medidas não farmacológicas, desculpa, pessoal. Você pode segurar aqui. É do hospital, às vezes eles me ligam. Então, medidas não farmacológicas, revisar as medicações, né, que podem estar ocasionando sua impotência, ver se não tem um quadro depressivo associado, problemas endócrinos, né, queda da testosterona, o idoso tem queda de testosterona, às vezes precisa repor testosterona, ir no urologista. Algumas situações você pode usar para diminuir a disfunção erétil no homem, uma bomba peniana. É uma bomba que se coloca no pênis e faz vácuo. Então isso faz... Porque o que acontece? Para ter ereção você tem que ter volume de sangue que vai no corpo cavernoso, que é uma estrutura dentro do pênis que se enche de sangue. Então essa bomba ela faz... Hoje é muito usado pelo urologista para tratar de disfunção erétil. E na mulher, às vezes, fazer situações que melhoram a lubrificação. Medidas não farmacológicas. Muitas vezes o paciente pergunta: posso tomar o azulzinho? Eu tenho partos, posso tomar o azulzinho? Vocês conhecem o azulzinho? Conhece? Todo mundo conhece o azulzinho. Então, pode tomar o azulzinho, não tem problema, desde que não seja exagerado nem numa dose muito elevada. O azulzinho é o sildenafil. Tem outras condições que os urologistas usam para melhorar, que estão aqui: colocação de prótese, injeção de alprostadil no corpo cavernoso, isso. Mas no homem, como a gente falou, essa disfunção foi mais estudada no homem do que na mulher. E essa aqui, que é uma complicação muito comum, hiposição ortostática.
O indivíduo está sentado, deitado, levanta, tem uma tontura. Sente mal, aí ele tem que sentar, porque senão ele cai. Todo médico, quando examina um paciente com Parkinson, ele tem que medir a pressão dele deitado, sentado e em pé. Isso faz parte do exame neurológico, pelo menos uma vez ou na primeira vez. Eu fiz isso em você, Cris? Fala que sim, Cris. Nem que eu não tenha feito, fala aí, vai sujar a minha aqui, né? Então, ou na primeira consulta, ou em algumas das consultas, a gente faz isso, mede a pressão da pessoa deitada, sentada em pé. Se a pressão em pé cai muito, por exemplo, deitado é 12/8, em pé é 9/6. Esse indivíduo tem hipotensão ortostática, que é um sinal de uma disfunção autonômica do Parkinson, certo? E isso pode aumentar a chance dele cair, de quedas, né? Isso pode levar a complicações. Quais são as situações que aumentam essa chance de ter hipotensão? Exercício físico exagerado, alimentações muito, comer demais. Quando você come muito, enche muito o estômago, há um desvio do fluxo sanguíneo para as regiões esplânicas e isso pode reduzir sua pressão quando você levanta. Banho muito quente, bebidas alcoólicas, fazer muita força para evacuar, vai lá e faz uma força enorme. Você faz uma manobra de Valsalva, pressão abdominal, diminui a volta de sangue para o coração, diminui a quantidade de sangue que vai para o cérebro e você, quando levanta, pode ter uma tontura, pode ter uma hipotensão e tocar instrumentos de sopro, né? Certo? Então, essas situações, se ocorrerem, pode justificar sua hipotensão ou podem agravar essa hipotensão quando você fica de pé, que já é um sintoma do Parkinson. E o que a gente faz para melhorar isso? Medidas não farmacológicas. Se o indivíduo toma remédio para pressão, reduz o remédio da pressão. Normalmente as pessoas com Parkinson estão a uma certa idade, já têm hipertensão. Então você reduz o remédio para hipertensão. Modifica esse comportamento, né? Se faz algumas atividades dessas, tipo exercício, o instrumento de sopro, come muito, refeições copiosas, você pede para ele evitar isso. Aumenta a ingestão de sal e líquidos. Tomar mais líquido. Botar um pouquinho mais de sal na comida, se você não for hipertenso. Evitar aquelas situações que diminuem a pressão, que a gente mostrou antes. E elevar a cabeceira da cama. Existe uma medicação que a gente usa muito, que é a fluocortisona, que faz comprimidos, pode mandar fazer, 0,1 miligrama, que corrige, geralmente, essa hipotensão ortostática. A midodrina não tem no Brasil, e essas outras também pode ser a desmopressina, que você pode usar até inalatório. Mas essa medicação é fácil de mandar fazer e você usa, melhora essa hipotensão. Às vezes é muito incapacitante esse quadro, que o indivíduo quando fica de pé vai andar, fica mole, a pressão cai, ele só quer ficar deitado. Ou ele tem uma síncope, um desmaio, ou cai, pode quebrar um fêmur, uma perna. Então é muito importante que o médico e o próprio paciente seja consciente dessa situação. Muitas vezes, depois que você comeu muito, logo depois da alimentação, você tem a chamada hipotensão pós-prandial. Você fica molão lá, né? Comeu que nem uma cobra, aquela cobra que come um boi. Como é que ela chama, Cris? Você que é um naturalista. Sucuri, né? Ela come um boi, vocês já viram uma cobra depois que ela come um boi? Ela fica mole, digerir um boi, ela leva, então, deve cair a pressão dela, ela não sabe que não pode comer um boi de uma vez. Então, quando você tem, logo depois da alimentação, paciente com Parkinson, tem queda de pressão, mal-estar, moleza, não consegue ficar de pé,
a gente orienta para comer menos, fazer refeições menores e mais frequentes, com menos carboidrato e evitar bebidas alcoólicas durante a refeição, que isso também pode abaixar a sua pressão pós-prandial. E a temperatura corporal, ó? Suar excessivamente e a regulação. A gente sabe, como eu expliquei para vocês, o sistema nervoso autonômico, ó, ele está comprometido. Então, e isso leva a essas desregulação, ou má regulação, acho que é melhor. Má regulação do nosso sistema de sensorial, né? Você sabe, você vai tomar banho, você põe a mão assim, você sabe se a água está quente ou está fria, né? Se a panela está quente, você não vai pegar a panela quente. Você tem sensores no corpo todo que te informam a temperatura. Está muito frio, você vai, opa, vou botar uma blusa, vou me agasalhar. Parece que aqui não faz frio, né? Aqui nessa região. E então, todos esses nossos sensores, nosso sistema sensitivo, nos informa sobre dor, sobre temperatura, eles estão bastante comprometidos, estão alterados, não estão funcionando bem. Então, o doente com Parkinson, às vezes, ele sente, puxa, eu sinto frio e não está frio, doutor. Estou sentindo frio, ou um calor, dá um calor que ele tira. Está frio, ele sente um calor. Está desregulado o sistema. Às vezes ele sente calor no dia que está frio, e às vezes ele sente frio no dia que está calor, né? Pode acontecer de suar, transpirar muito, como eu falei para vocês, daquele paciente que a gente teve. Transpirava de molhar a roupa. Isso pode acontecer à noite ou pode acontecer durante o dia, tá? Claro, quando tem uma sudorese excessiva, você tem que sempre pensar se tiver febre, suando demais, pode ser uma infecção, né? E se está suando muito, pode ser a regulação da L-Dopa. A L-Dopa é o remédio que a gente usa, né? Ou investigar alguma outra situação, um problema de tireoide, doença na tireoide, que pode muitas vezes ocasionar desregulação térmica. Quando há sudorese excessiva, ó, a pessoa transpira demais, melhorar o remédio, adequar o remédio, pode usar um remédio beta-bloqueador para diminuir a sudorese, aquele propanolol que a gente falou lá, numa hora que podia piorar, né? Umas reações até ao quadro intestinal, você pode usar o propanolol aqui para diminuir a sudorese excessiva, né? E se continuar muito esse episódio, você não conseguir controlar com essas situações, encaminhar para uma avaliação clínica, para ver se tem algum outro distúrbio que esteja responsável pela sudorese excessiva, que não seja o sistema nervoso. E dormência e formigamento, dormência e formigamento, formigar a sola dos pés, formigar o pé, sentir o pé adormecido, né? E dor, né? Olha, como eu tinha falado para vocês, 50% dos pacientes com Parkinson têm dor, e geralmente é nos membros inferiores, né? Muitas vezes o ajuste da L-Dopa melhora essa dor, às vezes não melhora, aí a gente tem que procurar outras causas da dor. Uma das causas de dor, formigamento, queimação na sola dos pés, na perna, é a neuropatia. É comum. Existe uma vez água de Americana, essa. Publicaram uma vez um estudo mostrando que os indivíduos tomavam Prolopa. Ih, não pode falar o nome de remédio. Apaga, hein? Não falei nada disso. Que tomava L-Dopa e tinham mais chance de ter neuropatia por uma interferência no mecanismo da vitamina B12. Isso depois não ficou comprovado, mas neuropatia é uma doença que afeta os nervos da perna. Então dá fraqueza na perna, dá peso na perna, formigamento, adormecimento na perna. E isso, claro, vai piorar o quadro parkinsoniano, certo?
O que a gente faz para melhorar a dor? Primeiro, descobrir a causa da dor. É um problema na coluna, é uma hérnia de disco, é uma coisa compressiva, é uma neuropatia, é uma artrose, osteoartrose, é uma má postura. Aí manda para Olívia para corrigir a postura através do Pilates, certo? Esse Pilates é muito importante para o paciente de Parkinson também. Extremamente importante, ajuda muito, tá? Então, se você tem muita dor, fazer isso, ou mandar para a Olívia, ou descobrir a causa da dor e tratar. Muito importante é ver se ele fica... No Parkinson existe uma situação que a gente chama fenômeno do ioiô, ou on-off. Às vezes o indivíduo acorda mal, toma o remédio, fica bem 3, 4 horas, daqui a pouco ele trava, fica difícil de andar, duro, daqui a pouco ele toma o remédio, fica bom de novo, daqui a pouco ele trava, então ele fica no ioiô, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, certo? Essas são chamadas flutuações motoras, está flutuando. E isso, às vezes, você corrigindo as flutuações, você melhora a dor. Isso é, aí tem que ver se é falta de dopamina ou se é excesso de dopamina. Isso através do exame clínico o neurologista consegue saber. Muitas vezes a dor está associada à depressão. Você tratando a depressão, melhora a dor. Isso, se aumenta a serotonina. Já que o intestino não está fabricando serotonina, né, Regina? Suficiente para a pessoa ficar bem. Então, muitas vezes a dor está relacionada a um quadro depressivo. E você usa remédios inibidores da recaptação de serotonina, aumentando a serotonina no cérebro, e isso melhora. E a dermatite seborreica, a caspa, né? Antigamente a gente usava a dermatite como um critério diagnóstico do Parkinson. O indivíduo tinha tremor, estava com dificuldade de andar, você ia já olhar o couro cabeludo dele. Ih, está descamando? Ah, então é Parkinson. Ah, não está descamando? Ah, então não é Parkinson. Claro que esse critério foi abolido há muitos anos já. Provavelmente, a dermatite seborreica e a blefarite é uma disfunção autonômica. A gente não tem desse sistema nervoso autônomo, ou autonômico, que eu falei para vocês, tá? O que a gente pode fazer para dermatite? Óleo mineral ou shampoo de selênio ou de cetoconazole. Esses shampoos para caspa, eles melhoram, tá? A blefarite, que é a inflamação aqui nos olhos, dos tratamentos é chorar bastante. Fica chorando, chora, reclama, não é? Fica reclamando, chorando, que aí umidifica os olhos. Mas quem é que vai aguentar ficar chorando? E quem está do seu lado vai ficar aguentando você chorando o dia inteiro? Não, vai desidratar. Oi? Piscando, né? Mas pode usar lágrimas naturais, ó. Às vezes está relacionado ao olho seco, compressas oculares de soro, tal, fazer umas 2, 3 vezes ao dia, ou algum remédio tópico, certo? Muito bem, para a gente terminar. A doença de Parkinson é uma doença que não é só do sistema motor, ela só traz problemas motores, ela traz um monte de outras situações. É uma doença que mexe com a parte do intestino, mexe com a parte urinária, sistema nervoso autonômico, mexe com a parte respiratória. Muitos desses indivíduos na estado avançado vão ter dificuldade respiratória. Então, é uma doença múltipla, multidisciplinar, e ela deve ser abordada por uma equipe multidisciplinar, não só o neurologista, o cardiologista, o pneumologista, o gastro, o uro, a físio, a TO, a fono. Então, ele exige um tratamento multidisciplinar. Envolve o cirurgião, né? Vamos dar uma parte para o doutor lá, vai falar o cirurgião que vai botar o aparelhinho no cérebro, e às vezes funciona. A gente tem vários pacientes que a cirurgia foi excelente, deu muito certo, tá? Então, é uma situação que mexe com todo o organismo, principalmente por causa do comprometimento do sistema nervoso autonômico, que ele regula
tudo no nosso organismo. Quando você lesa o sistema nervoso autonômico, você produziu uma bagunça geral no seu organismo. E às vezes a gente precisa corrigir isso, né? O diagnóstico é muitas vezes só clínico. O médico consegue fazer esse diagnóstico no consultório, não precisa de exames complementares. Isso é uma coisa que a gente vê sempre, ó. As disfunções autonômicas às vezes são piores do que os sintomas motores, os sintomas clássicos da doença. Você imagine uma pessoa que quando levanta, sente mal, a pressão cai, ele tem que sentar. Toda vez acontece isso, várias vezes ao dia. Isso é incapacitante. Ou tem que ir no banheiro de hora em hora. O que essa pessoa pode? Pode sair de casa? Tem que levar um aparelhinho, né? Para urinar toda hora. Então tem que ser um lugar que tem banheiro. Se ele for num lugar que não tem banheiro, é incapacitante se urinar de hora em hora. Ou ficar empachado, ficar uma semana sem ir no banheiro, 2 semanas sem ir no banheiro. É muito ruim. Então, esses sintomas de disfunções autonômicas, às vezes, são piores do que os sintomas motores. A dificuldade de andar, de se mexer, de ter um comportamento motor adequado. Tá? Bom, a gente não pode esquecer isso aqui. É importante que nem sempre a disfunção autonômica é só do Parkinson, pode estar relacionada a outras situações que o indivíduo está vivendo e até medicamentos. Então é muito importante tomar cuidado com os medicamentos. É comum a gente ver pacientes idosos, sei lá, com uma receita desse tamanho. Os cardiologistas gostam de dar muito remédio. Aí o que acontece? Um remédio está interferindo com o outro. Às vezes você só reorientando a medicação, você melhora muito desses sintomas. Então, os sintomas autonômicos não têm cura, ó, mas tem tratamento. Isso é importante, tá? Grande parte das ações terapêuticas é simples e facilmente disponível. Vocês viram aí quantas coisas a gente falou, desde aumentar a ingestão de água, desde fazer massagem abdominal, desde tomar menos água, né? Tem hora que você tem que beber mais. Tem hora que você tem que beber menos. Então tem que beber durante o dia água, e não à noite, perto da hora de dormir. Então, são medidas muito simples que às vezes melhoram a qualidade de vida do indivíduo. Né? Já que você não pode ainda curar a doença, você tem que melhorar a qualidade de vida. Colocar melhor, que a pessoa possa viver com parte da melhor maneira possível. Bom, isso aí a gente já pode falar. Quando vocês gostam, isso aqui é um filme antigo pra caramba. Quem gosta de filme pode assistir. Esse filme é com Robin Williams, que já faleceu, e o... Quem que é esse aqui, povo? O De Niro, Robert De Niro. Então é o Robert De Niro e o Robin Williams. Esse filme mostra a época, e é uma história verídica, em que houve a produção da L-Dopa nos Estados Unidos. Então, aqueles indivíduos, todo participando, tudo travado, tomavam L-Dopa, iam dançar, iam para festa, iam para tudo quanto é evento social. Então, é muito bacana esse livro, mostra aí o preconceito que existiu no começo com a medicação e depois a aceitação, o exagero que foi usado no remédio, mas foi a época de ouro, né? Até essa época não tinha ainda a L-Dopa. Acho que acabou. Doutor, posso, como paciente, fazer uma pergunta? Pode. Que é dúvida de várias pessoas. Muita gente reclama na minha página no Instagram que às vezes o médico não fechou o diagnóstico e tem muito tremor. Então existem outros tipos de tremores que não são Parkinson. Como que dá para... como que sabe a diferença? Tem o tremor essencial, por exemplo, né? Isso. Bom, primeira coisa que você observa, por exemplo, na minha experiência, se o tremor é de um lado só ou é dos dois lados. O parto geralmente começa de um lado. Se chegou lá tremendo dos dois lados, é mais provável de não ser um tremor parkinsoniano.
Outra coisa, vamos aproveitar e examinar ele aqui. Agora você vai virar cobaia. Se for para ajudar, Põe o seu microfone aí. Estica as duas mãos para frente. Ele está tremendo, pessoal? Olha aí, ó. Vira lá para a plateia. Ele está tremendo? Não. Então, o tremor do parto é um tremor abaixo. Como é que você tomou remédio hoje, pô? Todo você dia. Não combinou comigo que você ia? Todo dia. Não foi ensaiado o negócio aqui, tá vendo? Não é que nem naqueles programas da TV Não, que é tudo não. ensaiado lá, né? Então, o tremor do parto é geralmente um tremor de repouso. Quando a pessoa põe a mão, repousa a mão na coxa, ou está andando, treme. Quando ela vai fazer alguma coisa, pegar alguma coisa, ou comer, some o tremor, que é um tremor de repouso. É claro que muitas vezes é um tremor de repouso e postural. Então ele treme, aí ó. Olha lá, ele levantou, não está tremendo, ó. Entendeu? Quando treme assim, estica a mão, treme, é um tremor postural. Se é dos dois lados, é mais provável ser um tremor essencial, certo? Pode ser senil, que aparece com a idade, pode ser familiar. Nem sempre o tremor essencial, que a gente até então achava que era uma coisa benigna, hoje a gente sabe que uma porcentagem de doentes com tremor essencial vão evoluir para parte, ou vão ter um tremor difícil do tratamento, mas é pequeno. O tremor do parto é um tremor de repouso, de uma frequência maior, é de 4 a 8 Hz, 4 a 8 batidas por minuto, tem uma frequência maior, e é tremor de repouso que desaparece com o sono e desaparece quando a pessoa vai fazer um movimento, certo? Embora pode ser o que a gente chama de tremor ressurgente. O cara treme e depois ele estica a mão, não treme, daqui a pouco começa a tremer. Esse é um sinal também do tremor do parto. Então, geralmente é um de um lado só, um tremor de repouso, tremor de marcha, não quando você faz algum movimento, ele desaparece. Diferente do tremor essencial, que é dos dois lados, é um tremor mais rápido, mais fino, de extremidades, é postural e não desaparece com essas manobras que a gente falou que desaparece. Tá certo? Tá certo. Pode fazer sua pergunta? Pode. Que é dúvida? Que é muita dúvida? perguntadora. Dúvida do Olha lá, povo. tem mais gente levantando a mão. A gente vai. Podemos abrir umas perguntas aí, né? Pode, claro. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Vou falar o Prolop, que é o que eu tomo. O Levodopa, é isso, né? O L-Dop. O L-Dop. A gente sabe que ele foi uma coisa que o senhor me disse lá no começo, ele tem um tempo de duração no organismo da pessoa. Isso é uma variação de organismo para organismo, tem um tempo. Por quanto tempo o Levodopa faz efeito no organismo do ser? Então, você tem várias apresentações da L-Dop, certo? Tem a L-Dopa baixa dose, que é 100/25, tem a L-Dopa de dose normal, que é 200/50, tem o dispersível, que você põe ele na água, dissolve, ele absorve mais rápido, a gente usa às vezes para resgate, e tem o HBS, que ele tem uma ação mais prolongada, certo? E agora tem o DR, Prolopa DR, que ele tem uma outra tempo de ação. Normalmente o Prolopa ele começa a agir dentro de 20 a 25 minutos e a ação dura 3 horas, 4 horas. Na fase inicial da doença, você consegue prolongar um pouco mais, agir até umas 5, 6 horas. Mas quando a doença progride, é 3 horas que ele age. Tanto que nas fases mais avançadas da doença, a gente faz um regime de 3 em 3 horas. Esse DR, ele pode usar de até 4 horas, 5 horas em alguns estudos. Então, você pode dar menos vezes ao dia. Tá. Vou descer ali e fazer a pergunta que ela quer fazer. O senhor foi rapidinho na palestra? Era bom. Oi? O senhor foi rapidinho na palestra? Então a gente temos um tempinho para umas perguntas aqui. Tá. Quem vai ganhar? Palmeiras ou Corinthians? Antes. Palmeiras ou Corinthians, doutor? Claro. Você tem dúvida? Vai ser o Palmeiras? Nenhuma. Palmeiras vai ganhar. Oi. Corinthians. Como é seu nome? Alguém tem alguma dúvida aí? A Maiara vai Tem fazer corintiano aqui? Impossível que não tenha corintiano. Corintiano tem todo lugar. Todo lugar tem corintiano. Doutor, a Maiara tem uma pergunta para o senhor aqui.
Gostaria de saber quais são os exames que conseguem detectar o Parkinson. Muito boa sua pergunta, muito obrigado. Antigamente a gente não tinha nenhum exame para diagnosticar Parkinson, era um diagnóstico clínico. Hoje tem uma ressonância que a gente mede a neuromelanina, microsom, uma estrutura que tem no cérebro da substância negra que a Yolanda falou. Olivia, desculpa, Olivia. A Olivia falou de substância negra, você pode identificar apego. O que acontece? A substância negra é negra mesmo. Se cortar o cérebro da pessoa, você vai ver uma região que está bem escura, é preta, escura. Por isso chama substância negra. Dali sai a dopamina. A dopamina é produzida ali pelas células, ela é um neurotransmissor e vai lá em cima dos gânglios da base, que você também falou, a Olivia, certo? Então, você tem um exame que dá para ver isso hoje, se esse circuito nigroestratal está íntegro ou não. Um outro exame que pode ajudar é o Trodat, que é um outro exame que você injeta uma substância que vai lá nos gânglios da base e faz a captação, né? Esses exames podem ajudar, mas aí não é assim, você não usa de maneira para todo mundo. Só quando você tem dúvida se é um Parkinson atípico ou porque aí a ressonância vai mostrar. A ressonância, na maioria das vezes, é normal, essa ressonância comum. Só essa ressonância que eu te falei, em alguns lugares só que fazem em São Paulo, não é em todos os lugares que fazem, isso é uma técnica nova, um software novo. Eu fiz em Campinas com o senhor pediu. Você fez, né? Você fez, acho que é na Beneficência, não foi? Não, foi uma clínica no Cambuí, em Campinas. Fez. Em Campinas então já tem também. Campinas é perto para vocês aqui. Então, mas a gente não usa com certa para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Você usa para fazer se é um Parkinson atípico ou se aí você já tem algumas alterações lá que não são compatíveis, ou por exemplo um quadro demencial que se respeita de um quadro com demência, vocês sabem o que é demência. Vai perdendo a parte cognitiva e tem um quadro parkinsoniano junto, que é uma chamada doença de Levy, doença dos corpúsculos de Levy. Então aí você pede para te ajudar no diagnóstico. Só mais uma pergunta? Existem alguns outros exames cardiológicos para ver se tem disfunção autonômica. No caso, meu pai fez 2 exames, fez uma ressonância e fez uma tomografia. Os 2 não deram nada, só que ele tem um tremor, que nem você falou. Tipo assim, ele tá assim, ele não mexe, só que tem o tremor assim, que é no braço e na perna. Então, mas esses exames, ressonância comum e tomografia, a tomografia não pega nada, né? Só pega se tiver um tumor, um hematoma, um sangramento, um AVC. Geralmente o médico pede para afastar outras causas, não para confirmar o Parkinson. Por exemplo, pode ser um tumor, pode ser um trauma, pode ser uma queda, formou um coágulo e está comprimindo o cérebro. Então ele pede para afastar outras causas, não para confirmar. Geralmente no Parkinson esses exames são normais. Doutor, vamos só mais uma pergunta aqui, senão o doutor Lito vai atrasar. Posso fazer? Vai atrasar a palestra do doutor lá. Oi. Bom, ele quer perguntar sobre o canabidiol, né? Fala? Canabidiol. Beleza. Essa é uma pergunta boa também. Canabidiol tem lugar na doença de Parkinson ou não? Quem acha que o canabidiol pode ajudar na doença de Parkinson? Não? Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que fumar um baseadinho é bom? Ninguém tem coragem de falar, mas todo mundo acha. Então, o canabidiol tem lugar sim. Aqui mesmo, pertinho de vocês, aqui em Ribeirão Preto, tem a USP, os nossos colegas lá, eu não sei. Você é da USP? O doutor que vai falar lá. Você é da Unifesp? No IPQ, lá no HC. Então, o pessoal da USP aqui de Ribeirão é muito forte em Parkinson. Eles fazem muita pesquisa, o doutor Victor Turmas, o Brica,
Não sei se você conhece esse pessoal, Tumas, o Brica, eles são muito fortes, eles produzem muita pesquisa, muito trabalho sobre parto. E eles fizeram vários trabalhos usando canabidiol no parto. A conclusão, esses trabalhos sérios, né? Você vai na internet, tem uma mulher na internet, eu estava até dando uma aula em São Paulo, no Congresso Internacional, aí, e eu fui falar sobre canabidiol em epilepsia. E essa senhora foi falar de canabidiol no geral. E ela falou que a mãe dela estava tremendo, ela deu um canabidiol, meia hora depois a mãe parou de tremer. Eu não acreditei muito nisso, não. E na internet tem uma pessoa que passa lá, que dá o remédio e meia hora depois para de tremer. Não é verdade isso, né? Não existe, não deu nem tempo do remédio ser absorvido, entrar na circulação, chegar no cérebro. Então, canabidiol tem lugar no parto? Tem. Melhora o que? O sono, melhora a ansiedade. Isso tem muita ansiedade. Paciente com Parkinson, às vezes tem muita ansiedade. Melhora a depressão e isso já melhora a qualidade de vida, certo? Melhorando a qualidade de vida é o que a gente quer. Melhora a parte motora, o movimento? Não melhora. Tremor, alguns casos melhoram, outros não. Mas principalmente melhora os sintomas não motores, sono, depressão e ansiedade. Oi? Não entendi o que você falou, desculpa. Dá um microfone lá. Vem aqui falar. Eu não consigo ficar descendo. Falando assim, porque ele tomou um bom tempo, mas eu percebi que em vez de ele ficar calmo, ele ficava muito nervoso. Fez um efeito ao contrário, o canabidiol, e a gente parou. Claro, entendeu? não pode esquecer que o canabidiol tem efeitos colaterais, né? Primeiro que você tem que ver, aqui eu acho que vale a pena, vou abrir um parênteses só, para esclarecer uma coisa para vocês que é muito importante. Cuidado com o canabidiol que vocês vão tomar. Hoje tem múltiplas apresentações. Toda semana, não sei se no consultório do doutor ali, toda semana tem um laboratório novo fazendo um canabidiol novo. Até o cara que arruma ar-condicionado lá na nossa clínica, ele está plantando maconha lá no quintal dele e vai fazer canabidiol. Caramba, que canabidiol é esse? É melhor fumar um baseado mesmo, porque vai tomar um remédio que não tem qualidade. Então, muito cuidado. Existem 3 tipos de canabidiol. O CBD isolado, que é o canabidiol isolado, que é puro, purificado. Isso tem que ser um laboratório de alta qualidade para fazer, porque pega a planta, a maconha, macera, faz um extrato, isso aqui e tal, e vai isolando. Sabe quantas substâncias tem na planta, na cannabis sativa? 140. Tem terpenos, tem polifenóis, tem vários tipos de canabidiol, canabigerol, tem o THC, né, que dá um barato legal. THC é o que dá um baratão lá, que a gente fica vendo coisas, né? Então você tem que purificar. Esse é o canabidiol isolado. Tem um canabidiol chamado Broad Spectrum, que tem tudo e mais do THC, e o que menos do THC, e o Full Spectrum, que tem tudo e mais do THC. O THC, às vezes, não pode usar no paciente com Parkinson, porque pode dar taquicardia, aumento do débito cardíaco, pior, pode dar alucinação, agitação. Provavelmente o canabidiol que ele tomou tinha THC num nível mais elevado. Então precisa tomar cuidado. Não é comprar o canabidiol da esquina, não comprar em qualquer lugar que vende, né? Tem lugar que vende nos Estados Unidos, por exemplo, que vende na esquina. Você compra lá nos mercados, nas barraquinhas da esquina. Tem um problema muito sério nos Estados Unidos hoje, por isso. Os médicos estão ficando muito preocupados porque produz canabidiol em tudo quanto é lugar. Colorado, por exemplo, é livre o uso da maconha, então se fazem vários tipos de canabidiol sem a qualidade adequada. Certo? Certo. Doutor, muito obrigado. Obrigado pela obrigado.